Não é de hoje que a Nexus vem banindo mods do seu catálogo por motivos bestas, mas dessa vez é culpa da Take-Two, ela que derrubou o mod de nudez para Mafia The Old Country. Com Mafia The Old Country disponível no mercado, a comunidade de modders está aos poucos criando modificações para o jogo, com algumas simples e outras bem mais avançadas. Por exemplo, um mod que fez bastante sucesso, embora tenha ficado pouco tempo disponível, é um de nudez para a personagem Isabella Torrice, que faz parte da história de Mafia The Old Country. No entanto, conforme revelado pela staff da Nexus Mods, essa modificação de nudez teve que ser removida após a Take-Two emitir uma solicitação de remoção. Na verdade, 2 mods que envolvem nudez da personagem foram excluídos. Abre aspas aqui. Uma solicitação de remoção de MCA foi emitida por Lisa Deer em nome da Take-Two Interactive. Em 12 de agosto de 2025, conseguimos verificar internamente a legitimidade dessa reivindicação, solicitando evidências adicionais para comprovar a identidade do requerente e os direitos que ele detém sobre o conteúdo em questão. O responsável pelo envio recebeu um prazo de 14 dias a partir da data mencionada acima para apresentar uma contra-notificação. Caso esse prazo expire sem que uma contra-notificação adequada seja registrada, o mod permanecerá na lixeira. Não foram divulgados detalhes adicionais, mas acredita-se que o mod tenha sido removido para preservar a imagem da atriz Karina Conte, que serviu de inspiração para a aparência de Isabella. Tá, e aqui eu vou dar agora a minha opinião sobre esse caso. Como eu falei, eu já comentei sobre a Nexus remover mods aí aleatórios do catálogo dela. Aleatórios não, mas é um jeito de falar. Então, se você quiser saber a minha opinião, tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, mas agora eu vou me focar só nessa matéria. Primeiro, eu tenho que ressaltar algumas coisas. Pelo que eu fiquei sabendo, essa Karina Conte, que foi o corpo e a modelo por trás dessa personagem, parece que ela já apareceu totalmente nua na série O Último Magnata. Se eu achar a imagem, eu vou estar mostrando aí de forma censurada, mais ou menos aí, para vocês darem uma olhada. Se eu não censurar, o YouTube vai comer aí meu vídeo. Então, se fosse de exposição, ela já teria partido dessa, já seria uma atriz que se expõe nesse sentido. Agora, mesmo que ela fosse uma atriz que não se expõe nesse nível, o que eu acharia? Qual seria a minha opinião? Cara, eu acho que quando ela decide criar ali um personagem de um jogo que tem a aparência dela, quando ela decide dar o rosto dela pra personagem, ela tem que estar ciente que as pessoas podem fazer esse mod de nudez. Isso aqui já é mais que sabido no mundo dos games, e praticamente todo jogo que tem pra PC tem esse mod aí que faz os personagens ficarem nus. Então, se você é um ator ou atriz que dá o seu rosto pro personagem, eu acho que você já deveria ser informado sobre isso, e você já deveria basicamente dar total liberdade para isso, porque já é algo padrão da indústria que as pessoas vão fazer isso. Elas têm que ter a liberdade de fazer isso, porque basicamente o jogo é um produto e as pessoas compram esse produto. Então, quando você compra alguma coisa, você tem total direito sobre aquilo. E aqui eu já abro outro ponto aqui, que seria um ponto de discussão, é que antigamente eu acho que a gente não se usava muito rosto de atores e atrizes para fazer os jogos. Claro que tinha jogos que iam nesse sentido, mas muitos jogos eram rostos aleatórios que você modificava por parâmetros, né? Os rostos não eram tão realistas nesse quesito. Tinha alguns jogos que eram, principalmente na época do PS3, mas a maioria não era. Então, esse problema de você criar mods de nudez para personagens não era tão problemático assim, porque você não mexia com o rosto ali de pessoas reais. Então, com a indústria de games ali cada vez mais trazendo atores reais para dar rosto aos seus personagens ali nos jogos, isso meio que criou esse problema de você acabar fazendo ali como se fosse uma nudez daquele ator ou daquela atriz. Então isso é algo que deve ser debatido, né? Se atores e atrizes atuarem como um personagem, se isso acaba ferrando nós os consumidores, né? No final das contas, da gente não conseguir nem modificar os jogos por causa desses direitos de imagem dos atores e atrizes, né? O que, na minha opinião, é uma completa merda. Mas vocês devem estar se perguntando: pô, Nomad, agora que o mod foi derrubado, eu não vou conseguir acessar ele, não vou conseguir baixar ele aqui e usar no meu jogo? Aí que você se engana. Temos o site DegMods,
que ele basicamente ele já upou esse mod aí pra jogo, né? Vai estar aparecendo a imagem aí pra vocês. É claro que eu vou borrar, porque tem a imagem é muito reveladora, mas basicamente o mod já tá no ar de novo, só que em outros sites, em sites alternativos de mods. Então basicamente você já consegue baixar o mod de novo para usar. Ainda bem que a gente tem agora esse novo recurso de mods aí de outros sites, que você consegue basicamente baixar os mods que foram deletados aí da Nexus Mod, né? A gente deve lembrar aí de mods como Dung Broda Branca. Eu sempre lembro aí, toda vez que tem um vídeo sobre isso, sempre lembro dos mesmos mods aí. Então vocês estão cansados de ver eu falar da Angry Broda Branca e do mod de remoção de bandeiras gays aí do Spider-Man, né? Agora, para fechar aqui o vídeo, qual seria a solução que eu daria sobre esse problema? Claro, tenho que levar em consideração que a Nexus não quer mais censurar os mods, né? Que é coisa que ela adora fazer. Mas vamos fazer de conta que o grande problema vem da Take-Two e só ela foi culpada pelo banimento do mod, né? Eu acho que tirar os atores e atrizes dos jogos não vai ser algo viável, não vai ser algo que faça sentido, porque talvez isso regrida aí na captura de movimento, aí captura facial dos personagens. É claro que os desenvolvedores podem criar um outro rosto para o personagem, mesmo que tenha sido capturado por um ator ou atriz, mas isso daí seria talvez mais custoso, né? De você criar um rosto ali do zero ou fazer várias modificações no rosto da atriz ou do ator para que ele pareça diferente do que é, né? Embora eles adorem fazer isso aí em Mary Sue aí dos videogames, né? Fizeram com a Mary Jane e várias personagens que suas atrizes eram bonitas, eles enfeiaram as personagens, né? Então não é algo tão incomum assim, mas eu acredito que deva dar algum trabalho ali a mais, deve encarecer um pouco mais. Mas eu não acho. E também a gente gosta de ver algumas atrizes ali no papel do personagem e tal. A gente é acostumado a ver bastante isso, pelo menos atualmente, como eu falei, né? Então eu acho que ninguém quer regredir. Então eu acho que o certo seria essas atrizes e atores fazer ali um contrato que os corpos deles ali, o rosto deles podem ser expostos ali no videogame. Pode ter modificações que alterem ali os corpos e tal. Eu acho que os atores e atrizes já deveriam ser conscientizados sobre isso para não dar mais nenhum problema. Então, caso acontecesse, não teria nada que a empresa pudesse fazer. E a outra solução é que, caso as empresas continuassem insistindo sobre isso, de querer banir certos mods ali da comunidade e tal, eu incentivaria as pessoas, aos consumidores, meio que boicotar a empresa ou até mesmo processar, né? Porque ela não tem o direito de impedir o que eu quero fazer com o jogo, né? Se eu quiser fazer alguma coisa com o jogo, alterar alguma coisa, eles não podem impedir, porque basicamente o jogo é meu, né? Então eles não podem fazer nada. É claro que eu não poderia vender o jogo, a imagem do jogo, mas se eu quiser alterar para eu jogar, eu deveria ser possível, né? Mas é isso aí, essa é a minha opinião. Se gostou, dê um curtir, se inscreva no canal, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu!